Olá, sorridentas e sorridentos, eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje é dia de uma aposta da Paramount para criar uma nova franquia de terror. Tanto que, mesmo sem atores prestigiados no elenco, o filme chegou a um orçamento de 17 milhões de dólares. Um valor baixo em comparação aos grandes blockbusters, mas alto para um terror desse naipe. Provavelmente deve ter chegado nessa quantia por causa da divulgação confiante da Paramount. Mas o que importa aqui pro nosso vídeo é se o filme é bom mesmo para eles estarem tão confiantes assim. E é isso que eu vou tentar entender agora. Então, sim, bora! Essa é a história de quem tomou muito sorrisal? Esse filme é sem sentido porque ele é sem graça? Quando aquela cantora tá de mau humor, basta dizer, só ri, Ana. Tudo isso e muito mais. Agora. Depois que uma psiquiatra traumatizada testemunha um esquisito suicídio, ela começa a vivenciar coisas tão estranhas quanto que fazem ela acreditar ter sido amaldiçoada e que seu fim também tá próximo. Agora, ela precisa correr contra o tempo para entender melhor o que é que tá acontecendo e para encontrar uma forma de reverter essa maldição. Já se inscreveu aqui no canal ou tá sempre assistindo, mas nunca reparou se realmente tá inscrito? Verifica se você não tá e se não é interessante você se inscrever, porque quando você entrar no YouTube você vai receber lá na sua página os meus videozinhos. Ou ainda você conhece alguém que pode se interessar pelo conteúdo do canal? Apresenta. Não pede para se inscrever não. Apresenta. Se a pessoa quiser, se a pessoa curtir, aí ela fica. Beleza? Jaelson. Sorria é escrito e dirigido por Parker Finn, um cineasta que tinha 2 curtas no currículo e um deles, Laura Hasn't Sleep, serviu de inspiração para esse seu primeiro longa. Depois de assistir a Sorria, eu procurei os 2 curtas e a partir desses 3 filmes eu senti que, pelo menos nesse início de carreira, Parker Finn tem um bom apuro estético e tem sido excelente em criar conceitos que rendam cenas apavoríodes. Porém, ele ainda não tá se saindo tão bem assim ao desenvolver tais conceitos, por ainda tá à procura de um estilo e aí às vezes ele usa certos recursos de forma muito mecânica e também por negligenciar as mitologias por trás do que ele cria. É como se suas ideias bases fossem suficientes para preencher um filme. No caso de curtas, pode até ser. Um maior desenvolvimento não faz falta, até pela natureza de recorte dessa linguagem. Então essas obras podem se bastar em meras ceninhas tenebrosas e pronto, deu, foi. Agora, longas já exigem uma maior coesão e concisão do que vai parar no corte final para não dar ao espectador uma sensação de algo faltando e ou algo sobrando. E mesmo que a experiência de Sorria tenha me agradado, eu preciso dizer que eu senti ambos os casos acontecerem aqui. Mas vamos começar pelo começo. O cineasta parece ter um grande apreço tanto por aquele terror mais psicológico, que busca sugerir mais do que mostrar, trabalhando com entrelinhas, reflexões e convidando o espectador a completar a experiência com sua interpretação, quanto tem apreço pelo terror mais óbvio, direto e físico, que eu costumo chamar carinhosamente de terror de shopping center, por se tratarem de filmes mais preocupados em atrair grandes plateias e criar lucrativas franquias. Porém, apesar de Sorria parecer uma mistura entre esses 2 tipos, na verdade tá mais para um terror de shopping center disfarçado de psicológico. Assim, eu não nego que haja assim um interesse psicológico bem presente aqui, não apenas porque a protagonista é uma psiquiatra, mas também por ela ter problemas psiquiátricos latentes que vão se revelando ao longo da narrativa e, sobretudo, porque Sorria incrementa essa subtrama sobre distúrbios com uma maldição que serve de alegoria a doenças mentais. Tem uma certa relação com esquizofrenia, quando o personagem amaldiçoado vê e ouve coisas que não consegue convencer ninguém disso, o que todo mundo em volta faz pouco caso, porque sabe que aquilo não é real, mas ao mesmo tempo, na cabeça daquela pessoa, é perfeitamente real. Então ela precisa ter uma atenção que tenha ciência disso. E em especial eu creio que o filme experimente algumas metáforas a respeito da depressão. Já que a partir dessa ideia de que por trás de sorrisos falsos que funcionam como uma máscara, mas sem ser exatamente uma máscara, há o perigo da vítima da maldição ou da doença tirar a própria vida a qualquer momento. E de fato tem algumas passagens aqui que corroboram com esse pensamento quando, por exemplo, a protagonista pede para ser medicada e a terapeuta insiste em tratar com conversa. Uma negligência da profissional ao não perceber as necessidades reais da paciente. Dentro do filme, isso diz respeito à maldição, ela não está levando a maldição a sério. Fora do filme, pela alegoria, diz respeito a uma doença que requer tratamento psiquiátrico e não apenas psicológico. Só que, se pela alegoria a gente consegue enxergar uma rima entre a maldição e os problemas pessoais da protagonista, no campo da literalidade essas ligações não existem tão fortes assim no enredo. A narrativa até parece querer sugerir que a maldição teria alguma relação com os traumas pessoais dela, mas
Pelo que foi estabelecido, não é como se a protagonista tivesse sido vítima da maldição por causa do seu histórico, como o ótimo O Que Ficou Pra Trás conseguiu fazer muito bem. Não é como se a maldição tivesse efeitos diferentes nela, nem mais pesados, nem com mais chance de sobrevivência. Ela é só mais uma amaldiçoada que tá passando pelas exatas mesmas coisas que os outros 20, pelo menos que o filme conta, passaram. Por ocasião, ela também é traumatizada, e aí, no meu ponto de vista, para que o roteiro possa fazer suas metáforas e aflore seu lado psicológico. E aí eu entendo quando o filme trabalha sua literalidade, entendo quando ele trabalha sua psicologia. Porém, as duas não caminham juntas o tempo todo. Elas se intercalam, uma pausa para outra poder continuar, outra continua para outra poder pausar. E aí, para alimentar esse viés psicológico e tentar fazer com que a psicologia e a fisicalidade trabalhem juntas, o diretor usa recursos, mas de forma mecânica. Não é como se a trama estivesse pedindo, mas sim ele querendo impor para tentar fazer essa ligação a todo custo. Ele usa muito planos longos que percorrem os ambientes ou acompanham as personagens com muita calma, de um jeito que a câmera pareça tratar eles com a cautela e paciência que precisam, como também um traveling em direção ao olho representando a maldição entrando ou ainda simbolizando a entrada na mente da protagonista. Até aí não tem problema, porque são coisas que combinam com a proposta. No entanto, o cineasta se empolga na ideia de parecer cinematograficamente eloquente e também abusa de firulas gratuitas que às vezes não querem dizer muita coisa, como planos aéreos de cima para baixo e câmera que atravessa uma janela. Tipo, pra quê? Só firula, pra parecer bonito, pra dizer Olha só como eu dirijo bem. Isso quando ele também não peca pela obviedade, como naquele plano de uma estrada de cabeça para baixo pra indicar que a vida da personagem tá, pois é, de cabeça para baixo. Percebem a falta de sutileza e o desespero para mostrar simbolismos e não sei o que, não sei das quantas? Então, olhando todos esses aspectos, a gente tem uma alegoria que é válida, da coisa da depressão e tal, mas nem de longe tão eloquente quanto o filme faz parecer, através de uma narrativa que busca emular desesperadamente o que os filmes primos do terror psicológico costumam fazer, mas sem um conteúdo muito complexo ou um estudo de personagens, relações ou sociedade de forma muito profunda o suficiente para comportar recursos narrativos próprios de filmes mais reflexivos. Ou seja, Parker Finn dá a seu filme uma máscara de terror psicológico, quando na verdade é um terror de shopping center em sua essência. Um terror popular dedicado a trilhar seu caminho através de convenções, sem jamais desafiar os limites delas, e a apavorar o público com conceitos visuais e sonoros tenebrosos, imagens aterrorizantes, pesadelos, alucinações e muitos sustinhos que contam com aquele auxílio da trilha pra nos dar aquele baque com força. Tá, mas isso quer dizer que ele é um filme ruim ou menor por causa dessas coisas? De jeito maneira! Colocando Sorria em seu devido lugar, ele é sim um bom exemplar desse subgênero de terror pipocão. Até porque, além dos recursos emulados do terror psicológico, quando o Parker Finn conduz o horror mais físico, aí sim ele é muito eficaz pro espectador experienciar aquele medinho passageiro, se arrepiar, tomar sustos. Até a alucinação, que geralmente é um recurso que me incomoda por costumar ser um truque trapaceiro, aqui não me incomodou por estar incorporado na problemática, porque é através da alucinação que a força maligna apavora a vítima e se fortalece, tirando a saúde mental dela e frustrando ela tanto quanto a gente. Beleza, mas também eu não consigo dizer que é um filme perfeito dentro desse subgênero. A meu ver, um dos maiores vacilos dentro desse viés, como eu já tinha adiantado lá no início, foi quanto ao pouco desenvolvimento da mitologia da maldição. O cineasta aproveita muito bem a ideia do riso tenebroso para usar de forma comercial e vender o projeto, mas a história jamais consegue ir muito a fundo nesse conceito, seja por falta de ideia ou para guardar conteúdo a ser explorado em eventuais sequências, e jamais revela algo além do que qualquer um poderia deduzir sem muita dificuldade e em poucos minutos. Bem diferente do que a gente vê em O Chamado, por exemplo, onde a protagonista vai atrás de pistas que revelam novas pistas e por aí vai, e ela vai aperfeiçoando a investigação, ela vai tentando coisas novas. Aqui meio que fica sempre batendo na mesma tecla e a coisa não avança. Sem falar que a investigação aqui em Sorria ainda é constantemente brecada. Ora para ilustrar o declínio mental da protagonista, ora para dar espaço a situações que parecem ter sido inseridas apenas para alongar o projeto e render alguns sustinhos a mais. E pô, se é a investigação que move a trama e ela é tratada
apresentada dessa maneira, logo a sensação que dá é a de que a trama também não tá avançando, e o roteiro tá só enchendo linguiça sem ter muito o que fazer. E aí, depois de tanta enrolação, ainda leva todos os personagens a exatamente onde qualquer um poderia esperar. E veja bem, eu entendo perfeitamente a necessidade de momentos que indiquem a degradação psicológica da protagonista, porque eu entendo o elo que o cineasta tá tentando fazer entre a problemática e a questão pessoal dela. Porém, isso não é feito de uma forma muito legal. Primeiro, recapitulando, porque as coisas não caminham de mãos dadas rumo ao mesmo fim. Parece que uma coisa tá competindo com a outra. Segundo, a moça já começa o filme perturbada demais, o que elimina a sensação de gradação, tira o impacto que um contraste de como ela era para como ela ficou poderia gerar e ainda deixa a mulher chata e difícil de se acompanhar e de se identificar. Até por isso eu não consigo fazer uma apreciação muito justa da atuação da Sosie Bacon. Ok, ela parece saber sofrer, mas como toca uma nota só no filme inteiro, eu confesso que ela me deu uma bela de uma cansada, bem diferente do pai dela, que eu acho um carisma explosivo. Confesso que eu fiquei mais impressionado com a moça do sorriso aterrorizante, a Caitlin Stasey. Não por causa do sorriso apenas, mas por causa da sua contribuição que foi na medida e com muita intensidade. Terceiro, os recortes que o roteiro usa para ilustrar a degradação da moça são muito frágeis. São situações e diálogos que fogem do humano, abusam da artificialidade só porque o roteiro estava precisando isolar a protagonista. E aí, de uma forma natural, não conseguia fazer, dá essa forçada. É aquilo que eu chamo de dedo forte do roteirista. Se os personagens agirem como seres humanos, o roteiro não chega onde gostaria. Aí o que é que ele faz? Desvia o caminho com atitudes estupidamente improváveis. A título de exemplo, a gente pode pensar em qualquer cena envolvendo a irmã da protagonista. Pois veja bem, em uma dessas cenas, a protagonista está sendo assombrada por uma força sobrenatural e aí decide do nada fazer uma pausa nas investigações para dar um pulo numa festinha de criança. Dá merda? Claro que dá merda. Depois, sem qualquer motivo, volta na casa da irmã só para dar mais uma de louca e afastar ainda mais os eventuais aliados. E é impressionante porque mesmo com provas em mãos sobre a corrente do mal na qual ela foi inserida, algo óbvio que ela até demorou bastante para ir atrás, vale lembrar, ela convenientemente esquece de mostrar isso para os outros e segue insistindo em convencer os outros na conversinha. Ou ainda a conclusão que, mesmo sabendo como a maldição opera, e isso seria suficiente para resolver de forma muito fácil, o filme finge que não vê porque precisa deixar uma porta aberta para sequências. Por causa disso tudo, Sorria é um bom terror daqueles que fazem a galera dar seus pulinhos de susto no cinema, mas que se disfarça do segmento psicológico para parecer ser mais charmoso e eloquente do que os seus primos pipocões assumidos costumam ser. Agora, se por um lado não consegue ser tão profundo ou agregar tanto no segmento ao qual finge pertencer, com estudo de personagens, de relações, reflexões filosóficas, reflexões sociais ou dar margem a interpretações variadas, como os filmes desse subgênero costumam ser, ao menos dá pra dizer que essa máscara que o filme veste consegue dar sim um aterrorizante charme mesmo. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Saiu. Fiapinho de manga. Tchau!